Escutando Sentimentos. Essa é uma produção do Grupo Espírito Esperança em Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Sandra Almeida e agradeço desde já a sua companhia conosco nesse momento aqui de reflexão. Você que está aqui pela primeira vez, convido-a a se inscrever no nosso canal no YouTube, a compartilhar as informações, as reflexões, os textos, todos os programas que nós fazemos aqui no nosso canal. Faça seus comentários, envie para outras pessoas. É importante, porque essas notificações vão fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar, dar continuidade, na verdade, ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. O livro Reforma Íntima Sem Martírio é um livro psicografado pelo médico Rodrigo de Oliveira, pelo espírito Hermâncio do Fogo. A gente já tem estudado esse livro ao longo de algumas semanas e hoje vamos refletir sobre mais um capítulo do livro, que é o capítulo 22, A Velha Ilusão das Aparências. E para refletir junto comigo, para conversar junto comigo, eu vou convidar a nossa amiga Alzira, que vai fazer essa reflexão no capítulo 22, A Velha Ilusão das Aparências. Seja bem-vinda, Alzira. E aí, como é que você está? Olá, pessoal. Estou aqui, mais uma vez para a gente estudar esse livro maravilhoso da Hermâncio do Fogo. Lembrando a vocês que o Grupo Espírita Esperança fica lá em Camaragibe, hein? É isso. Em Camaragibe, Pernambuco, Porque é necessário que a gente fale, inclusive, o estado onde nós estamos, porque a internet tem um alcance mundial. E aí a gente faz essa colocação. Alzira, no primeiro momento que você começou a fazer a leitura desse capítulo, o que foi que veio? Assim, quais foram as reflexões que você fez a respeito da sua própria vivência? Pois é, Sandra, olha só, veja bem, A velha ilusão das aparências. Isso dá pano para manga, né? Será, né? Eu fiquei pensando o quanto que esse tema, ele é um tema atual, não é? Porque quando a gente fala de aparência e a gente fala de ilusão, a gente lembra logo, assim, do quanto que as pessoas estão preocupadas hoje com a sua imagem, né? A imagem é uma coisa muito importante. Inclusive, a gente, Sandrinha, antes de vir para cá, estávamos preocupadas com a nossa imagem, é lógico, né? Mas veja a diferença, não é, gente? Você vai fazer um programa e você está preocupado com o ambiente onde você está, né? A sua apresentação, né? Se o seu cabelo está bom, como é que está aí o seu rosto, a roupa que você vai colocar, né, Sandra, que é muito importante. Mas isso é uma coisa pontual. Agora imagina, não é? Eu fiquei pensando, nós vivermos de aparência, não é? Isso é uma coisa um tanto complicada. E ao mesmo tempo que eu fico pensando, Sandra, que esse é um tema atual para nós espíritas que já adentramos, na vida, no conhecimento da vida além da morte. Quantos livros que a doutrina espírita não nos traz e a gente vê o quão realmente velha é essa ilusão. Desde os primórdios da humanidade no nosso planeta, que o homem ele vem se preocupando com a aparência. Ele não vai ao âmago de si próprio, mas sim ele vai buscar apresentar-se de uma forma que seja agradável aos olhos dos outros, né? Então, quando eu me deparei com esse capítulo, eu fiz essa reflexão, né? O quão esse tema é tão atual, mas ele também é tão antigo ao mesmo tempo, né? Eu lembro, falando, inclusive, Alzira, da casa espírita, da instituição espírita, de nós espíritas, porque Hermâncio, nesse livro, vem convidar o tempo todo a nós espíritas
a fazermos essa reflexão e essa introspecção desse conhecimento. E quando ela fala aqui para a gente meio que se despir dessa ilusão, né, das aparências, porque é uma ilusão, afinal de contas, a gente coloca máscaras para esconder de fato quem nós somos, eu lembro que o GESP, na sua concepção, desde o início, vem nos provocando, né, desde a sua inauguração até antes dela, mas vem nos provocando, a todos que participam lá do GESP, da nossa instituição, a fazer essa interiorização, essa busca interior, a fazer com que a gente reflita sobre as nossas máscaras, sobre as nossas ilusões, sobre essas aparências que muitas vezes nós buscamos ter para sermos aceitos no meio social, no grupo que nós vivemos e tudo mais. E aí a pergunta que eu faço, eu fiz para mim essa pergunta, eu vou fazer para você, mas eu fiz interiormente, fiz, sabe, quietinha comigo. Qual a importância que esse movimento de promoção de conhecimento, de leitura e debate, para que a gente pudesse fazer essa reforma interior, foi importante e é importante para você se despir dessa ilusão da aparência? Então, Sandra, na casa espírita, qual é o lema, não é? Qual é o lema do espiritismo? Um deles, né? Porque a gente tem vários, como por exemplo, é, a caridade, não é? Sem a caridade nós não evoluiremos, né? Sem a caridade não há salvação. Esse é um lema muito importante da doutrina. Mas a gente tem o lema, que é o próprio título do livro, né, Sandra? Que é a reforma interior. Então, veja, quanto mais eu adentro profundamente na doutrina espírita, né, em conhecermos a doutrina, e aí você fala do debate, estudarmos a doutrina de uma forma fraternal, e a gente tem, né, Sandra, essa experiência lá no Grupo Espírita Esperança. Nós participamos de muitos estudos e muitos debates de diversos temas. Isso nos proporciona conhecermos uns aos outros. Então, quando eu estudo a doutrina francamente, entre irmãos, não é? Eu estou num grupo onde eu posso ser ouvida, onde a minha opinião ela é importante. Então, eu sinto que ali eu estou segura. Ali é um ambiente onde eu posso me expressar, eu posso mostrar quem eu sou e eu não vou precisar de máscaras, não é? Então, se eu estou realmente num grupo fraterno, querendo conhecer, adquirir conhecimento para o meu aprimoramento moral, e eu posso confiar naquele grupo, é um debate franco, eu estarei isenta de máscaras. Eu não preciso me esconder. Então, eu vou ao encontro de mim mesma, não é? Com autenticidade, de forma verdadeira. Então, nesse livro e nesse capítulo, Hermance, ela nos convida, não é, Sandra? A estarmos dentro das casas espíritas, em estudos fraternos, onde possamos realmente demonstrar quando a gente não tem o conhecimento, inquirir, perguntar, né? Mas quando a gente também tem o conhecimento, falar sem arrogância, colocar, olha, eu li determinada vez em tal livro, não é? Ou eu estive pensando, às vezes, um conhecimento empírico. Eu me lembro, Sandra, você me fez lembrar agora das nossas oficinas dos sentimentos. E eu me lembrei agora de uma colaboradora nossa, Ana Cláudia, né, que foi sua parceira por muito tempo nas gravações de programas, Aninha, que ela dizia, Alzira, eu adoro suas historinhas, né, porque eu falava muito de mim, da minha vida, né, do meu sofrimento, de quando eu era criança, e isso é um grande aprendizado para quem está do lado. Eu estou sendo humilde, franca, verdadeira, né? Mas eu também devo estar pronta para escutar as historinhas dos meus irmãos, né? Dos meus colegas,
e aprender com elas. Eu vejo dessa forma, Sandra, a questão do debate, sabe, nas nossas casas. É, eu pergunto também, Alzira, porque assim, quando eu cheguei na casa espírita, eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, eu era muito jovem mesmo, imatura, né? A nível de conhecimento, de idade, de vivências. E quando eu cheguei lá, existia, hoje eu entendo, que era uma necessidade das pessoas mostrarem aquele vício pela santificação, sabe? Aquela necessidade de se mostrar uma pessoa paciente, caridosa, amorosa, respeitosa. Todos os valores morais importantes do ser humano, existia uma necessidade profunda de se mostrar que você, ao estar ali, você estava adquirindo esses valores quase que imediatamente. E eu me sentia um tanto meio que fora do. Sabe aquele peixinho fora do aquário, né? Meu Deus, eu não sou essa santidade toda, não. Eu me reconhecia, eu entendia que eu tinha e tenho, né? Os meus descaminhos, ainda não alcancei determinados valores, mas eu olhava em determinados momentos pela imaturidade que eu tinha, até com muita admiração para determinadas pessoas que cultivavam e cultuavam essa máscara da santidade, da santificação, da personificação do bem absoluto, e a gente sabe que não existe. Depois de um tempo, quando a gente vai amadurecendo, entendendo e convivendo com as pessoas, a gente vai percebendo que aquilo ali nada mais são máscaras que as pessoas colocam, tá? Para ser aceito e visto como alguém que entendeu a doutrina, internalizou a doutrina e já pratica e assimilou aqueles valores. Mas, na verdade, não são. Precisa, assim, a irmã, inclusive, no texto, ela coloca que precisa tempo para que a gente possa, de fato, assimilar esses valores. O amadurecimento, a evolução, ela não se dá em saltos, né? Ela não se dá de uma hora para outra. Nem tem na casa espírita, eu sou uma pessoa caridosa, amorosa, respeitosa, então tenho todos os valores maravilhosos já intrínsecos em mim. Não, isso é uma conquista diária, é um processo. E eu vejo que muitas pessoas, eu estou falando da casa espírita, porque nós somos espíritas, a gente está chamando essa atenção, e a irmã se chama essa atenção o tempo todo para nós espíritas, esse vício da santificação, sabe? É uma reflexão que eu faço, que eu fiz, que eu faço, para que as pessoas comecem a identificar que ela está ali para aprender, ela está para, né, nesse debate, nessa constância, de se auto-entender, se autoconhecer, para a partir daí se auto-melhorar nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos. Mas isso vai ser um processo, isso é longo. Estou na casa espírita faz um bom tempo, mas eu não mudei muita coisa. Tem muita coisa que eu preciso mudar. O que eu posso dizer que verdadeiramente aconteceu é o reconhecimento das minhas falhas, dos meus erros. Eu reconheço isso em mim. Mas eu confesso a você que mesmo querendo mudar, eu ainda não consigo de tudo. Uhum. Ainda tem muita coisa que eu preciso construir, consolidar em mim, para que esses valores que tanto eu quero alcançar, ele de fato se consolide em mim. Mas é um processo, e eu entendo isso. Sandra, nesse mesmo capítulo, né, lá mais para o final, a irmã ela vai falar também para a gente que nós mal adentramos, né, nesse período da hominização, né? Porque assim, lá no Evangelho, quando se fala da lei de amor, ele vai dizendo, né, que o espírito, quanto mais sensações ele tem, mais perto dos instintos e menos evoluído, não é? E quando é que a gente começa a evoluir? Quando a gente está mais perto dos sentimentos, quando a gente começa a observar os nossos sentimentos, né? Que inclusive a irmã, ela traz uma outra obra também, que é Escutando os Sentimentos. Então ela vai dizer para a gente o seguinte:
O nosso planeta, ele é um planeta de terceira ordem, né? É um planeta de provas que começou agora a adentrar no mundo de regeneração. Então, quem somos nós? Somos aqueles espíritos que estamos muito mais próximos dos nossos instintos ainda, das nossas sensações. Então, nós precisamos dar um passo de cada vez, porque, como você falou, Sandra, precisamos ainda aprender. Daqui que a gente se torne um espírito bastante evoluído, não é? Nós precisamos ainda aprender muito sobre sentimento. Por isso que a reforma íntima, ela é tão importante, porque você vai ouvir os seus sentimentos. Quando a gente está no caminho da reforma, nós estamos procurando adentrar nesse mundo dos sentimentos. Então, nós entramos, né, nesse mundo pouco a pouco. Nós vamos construindo, não é? Trata-se de uma construção. Então, não é apenas lendo as obras ou fazendo trabalhos caritativos, que eu costumo chamar de mão na massa, né? Aquele trabalho que você vai colocar a mão na massa, ou um trabalho intelectual, usando apenas o seu raciocínio lógico, que você vai se santificar, que você vai evoluir. Você precisa sentir, não é? Então, a gente não vai dar saltos, como a irmã se diz, né? Então, não tem como a gente se modificar de uma hora para outra. E uma coisa que eu até gostaria de pontuar, Sandra, é que é muito importante, né, também a gente lembrar que nós temos muitas limitações, muitas, né? Você veja, eu sou psicóloga, eu passei 6 anos numa faculdade para me formar. Depois eu tive os estágios. Eu tenho 30 anos de formada. Eu venho trabalhando com pessoas já há bastante tempo. Mas não só eu, né? Aí eu estou falando pelos meus colegas também. Nós temos muitos sentimentos controversos. Nós temos muitas situações, inclusive, que eu não posso atender determinadas pessoas porque eu não tenho essas situações bem resolvidas na minha vida. E todos nós temos. Não é porque eu trabalho com pessoas, estudei para isso, que eu estou evoluída. Ah, eu sou psicóloga e ainda espírita. Há quem pense, né? A Alzira é psicóloga e ainda espírita. Ela deve ser uma pessoa bem equilibrada. Ledo engano, né? Como dizia o pensador. Ainda tenho muito que evoluir. Quantas situações nós, e não só eu, tantos psicólogos e psicólogos espíritas, nós enfrentamos e corremos para as nossas colegas, para procurar as nossas gurus, aquelas que são as nossas terapeutas, né? Que nós precisamos retornar, vez ou outra, às terapias, justamente por conta da nossa humildade que devemos ter. Nós devemos reconhecer as nossas limitações. E por conta das nossas limitações, é que ainda aprendemos, precisamos aprender bastante, né? Agora imagine como somos diferentes. Cada um tem os seus limites. Então, Tem o seu cada um time, né, Alzira? Tem o seu time mesmo. tem o seu time, É. né? E é Tem o seu assim, a time. gente tem que assim, lidar com esse nosso processo de forma muito tranquila, buscando esse melhoramento, esse burilamento, mas entendendo que é processual e vai demandar tempo para que a gente possa alcançar aquilo que de fato nós queremos ser, aquilo que de fato nós almejamos, né? E aí, quando a pessoa esconde, quando a pessoa deliberadamente, Alzira, esconde quem ela é, para ser aceito no grupo, né? Para mostrar que é o bonzinho, mostrar que não é aquela pessoa ruimzinha que ela sabe que é. Essa pessoa, ela é uma hipócrita, é o que minha irmã se coloca como hipocrisia, né? É uma pessoa que, no final das contas, ela está mentindo sobre quem de fato ela é. Ela deliberadamente entende que ela está ali, muitas vezes, fingindo ser quem ela não é, de fato, e ela está sendo hipócrita.
ela está sendo mentirosa diante da personalidade dela, diante daquilo que de fato ela é. É esse, né, isso que a gente deve combater, é essa hipocrisia. Infelizmente, nos nossos grupamentos espíritas ainda existe muito, infelizmente, né? No nosso trabalho, pessoas do nosso convívio familiar, vai ter pessoas que vão, infelizmente, colocar essa máscara da hipocrisia e encarar e viver a vida como se ela tivesse vivendo uma boa e a vida fosse assim eternamente. Mas vai ter uma hora que essa máscara vai ser necessária, ela vai cair, sabe? Porque eu acho que a pessoa não sustenta isso a vida toda, não. Não é, Alzira? Pois é, e o perigo, né, Sandra, que a irmã se coloca aqui, é justamente quando essa máscara, ela vem à tona, né? Ela diz assim, ó, detectar uma atitude falsa e uma ação que corresponda aos novos ideais costuma desenvolver um estado psicológico de insatisfação consigo mesmo. Então, na hora que porque chega um momento que o indivíduo vai se ver, né, como vivendo de aparências. E aí ele vai entrar em contato com isso e vai gerar nele um grande sentimento de insatisfação. Aí vai vir a culpa e ela diz assim, ó, culpa e uma cobrança impiedosa que vai se instalar, né, um sistema em si próprio, um sistema mental de inaceitação de si mesmo, rumando para a mais habitual da hipocrisia e fuga. Então, sempre haverá um encontro consigo mesmo. Porque quando a gente reencarna, a gente vem para cá com uma programação que está escrito no nosso inconsciente, né? Na nossa consciência espiritual. Então, no fundo, cada um de nós sabemos qual é o nosso papel, sabemos para que viemos. Então, por mais que nós possamos fugir e viver com as máscaras, mas vai chegar um momento em que nós vamos nos deparar e a autocobrança virá. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas apresentam depressão, né, tristeza, às vezes não se instala uma depressão, mas a pessoa está sempre triste, angustiado, nunca satisfeito com a vida que tem, porque é um sinal de que algo não vai bem e de que muitas vezes a pessoa está esquecendo de viver aquilo que ela precisa viver para viver o que gostaria. E aí ela esquece que a vida, ela acontece no presente. A vida ela não acontece no futuro. Nós queremos ser aquela pessoa, não é? Boa, caridosa, equilibrada emocionalmente. E aí, se a gente vive nesse querer, não é? A gente esquece de se dedicar ao presente, que a vida ela acontece agora. Ela não vai acontecer ainda. O que virá no futuro depende do que fizermos agora. Verdade. A Alzira me faz lembrar aí, só para fechar essa tua fala, que a pessoa que vive aí essa hipocrisia, ela assume uma negação e uma fuga. A negação de quem de fato ela é, né? E foge da responsabilidade de tentar mudar quem ela é. Tá? Primeiro, ela não quer aceitar, ela não vai aceitar, ela vai negar aquilo que ela acabou reconhecendo. Bom, eita, não, eu não sou assim, eu não sou desse jeito, né? Eu não sou maldosa, eu não sou impiedosa. E aí você começa a negar. E a partir do momento que você nega, você deixa de ter o artifício da mudança. Porque quando você reconhece que você ainda erra, que você tem determinados vícios, você, epa, eu tenho isso, eu preciso mudar, eu vou começar a mudar minhas atitudes, vou repensar aquilo que eu faço, vou repensar as minhas ações, as minhas falas.
Mas quando eu nego, eu deixo de lado, eu não aceito isso aqui, eu não sou assim. Portanto, eu não vou mudar. Não preciso mudar porque eu não sou desse jeito. Então, a negação, ela estaciona o indivíduo. Ela faz com que a pessoa não reconheça os seus erros e, portanto, não tenha necessidade de mudança. Só que lá na frente, os mecanismos da própria criação da natureza, das leis divinas, vão cobrando de você, a partir da sua consciência, a necessidade da mudança. Aí é quando muitas vezes a gente assume determinadas patologias, né? Determinadas patologias que brigam conosco mesmo para que a gente reconheça que a gente erra e que a gente precisa mudar. Diante disso, Rosilda, eu queria te fazer uma pergunta. Tem pessoas que, às vezes, segundo a irmã, precisam continuar usando esse artifício de, muitas vezes, mostrar aquilo que ainda não é. E não consegue ainda mostrar aquilo que de fato é. Isso não seria uma hipocrisia, isso seria, na verdade, um artifício que se usa para que ele pudesse, aos poucos, a partir do amadurecimento, ir colocando para fora quem de fato ele é. Não é isso? O que a irmã se traz para a gente nesse sentido, né? Ela diz assim: em algumas ocasiões é necessário, não é? É necessário que que a gente esconda um pouco de como a gente realmente pensa, tá? Em outras pessoas, isso funciona como uma defesa, porque se ela fosse realmente mostrar quem ela é, né? Ela não aguentaria. Ela precisa dessa defesa. Essa máscara, ela é necessária naquele momento de vida, porque senão a pessoa, ela realmente não conseguiria viver sem aquela máscara. Isso existe, tá? Então, até porque, veja, nem todo momento nós podemos mostrar quem somos. Então, existem momentos, eu particularmente, eu estava inclusive falando disso outro dia, que eu tive muita dificuldade, inclusive minha filha, ela é bem parecida comigo, e eu me via muito nela. Por sermos muito autênticas, às vezes a gente tinha dificuldade de não ser sincero. A gente queria ser sincero a todo custo. Sabe um ditado bem antigo que diz assim: Fulano quer ser mais realista do que o rei. É quando você acha que precisa ser franco e autêntico, quando na verdade certas situações pedem para que a gente não dê a nossa opinião sincera naquele momento, porque não vai ser conveniente e pode até piorar uma situação. Então, tem esses momentos, Sandra, e tem um momento também em que eu preciso esconder um pouco quem eu sou para me proteger. Então, por exemplo, eu estou num ambiente de pessoas de outro credo religioso, vamos supor. É uma reunião entre amigos e tem um monte de gente que está ali comulgando de uma determinada crença, e eu sinto que se eu disser que sou espírita, o negócio vai pegar fogo, sabe? Não vai ser bom, não é conveniente. Então, para que eu vou me indispor, né? É melhor que eu fique um pouco na minha, me resguarde naquele momento, porque a situação pede isso. Eu estou me protegendo, né? E aí a gente tem, eu falei uma situação bem simples, tá, gente? Porque cada caso é um caso. E existem casos em que as pessoas, vou dar um exemplo assim, bem interessante, né? Eu acho que eu passei por isso em algum momento lá na minha adolescência. Por exemplo, na faculdade. Então, tinha determinados momentos que eu não sabia sobre determinado assunto. E era um momento que eu não podia dizer que eu não sabia naquele momento. Eu precisava me resguardar para que, às vezes isso acontece muito no trabalho. Você vai para uma reunião e você não sabe determinado assunto. É prudente que você se resguarde naquele momento
Não fale muito, não se exponha, fique mais escutando, aprenda para você se proteger de críticas, de uma má visão do seu chefe, contanto que você saia dali e vá procurar se especializar mais, estudar mais sobre aquilo. Então, isso seria uma coisa meio que natural, uma defesa. E aí, se a gente for para o comportamento humano, existem defesas muito mais profundas, mas que naquele momento de vida o indivíduo precisa camuflar aquilo de fato, porque senão ele não conseguiria nem viver, ele não conseguiria ir para o trabalho, ele não conseguiria se relacionar com as pessoas. Então, há algumas questões que são necessárias, tá? Uma certa camuflagem. Mas Hermance, ela também nos alerta de que é muito importante que estejamos conscientes disso. Porque uma coisa é você estar consciente daquilo que você precisa esconder temporariamente e camuflar. Outra coisa é você viver de aparências, né? É você sair por aí fazendo coisas e dizendo coisas que você, na verdade, não sente ou que você não faz, porque você estará se comprometendo, não com a sociedade em si, dependendo do grau, mas a gente está falando aqui do comprometimento consigo próprio, né? Daquele compromisso que você tem com você, com a sua evolução, né? Então, por isso que é algo que a gente deve se preocupar muito, porque se nós queremos verdadeiramente evoluir, que sejamos sinceros conosco mesmos, para que a gente possa ter o aprendizado que você estava falando, Sandra. Perfeito, Alzira, muito bem. A nossa reflexão é maravilhosa, eu sempre aprendo muito com essa troca. E a gente está chegando ao fim do nosso videocast de hoje. E eu gostaria que você deixasse aí a mensagem final para o pessoal que vai ouvir, que vai assistir, né, aí no nosso canal do YouTube do Jéssica. Eu gostaria, Sandra, de deixar uma reflexão no seguinte, né? Uma perguntinha. Você já se viu em algum momento, né? Camuflando algo importante, né? Tentando ser quem você não é. Eu acho que todos nós já passamos por momentos assim, né? Então, faça essa reflexão e, ao mesmo tempo, se você encontra uma resposta positiva, se pergunte assim: por que eu fiz isso naquele momento? Ou sempre que você estiver mostrando algo que você não é, ou passando por uma fase difícil e não conseguindo ser verdadeiro quando você deveria sê-lo, se pergunte: por que que eu faço isso? Não é? Porque aí dentro de você, você vai encontrar muitos motivos que te levam a esse comportamento. Cada um tem o seu motivo, não é? Cada um tem as suas questões interiores. Mas se você se faz essa pergunta, cada vez que você sentir que não está sendo verdadeiro, autêntico, aos pouquinhos você vai se conhecendo e descobrindo camadas cada vez mais profundas, né, de si próprio. Acho que a maior reflexão é essa, Sandra. Eu acho que a gente precisa ter consciência de que a evolução humana, a nossa evolução, como a irmã fala, não se dá aos saltos, é processual, é lenta. A gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa passar por etapas. E essas etapas, elas não podem ser puladas, elas precisam ser vividas. E que a gente entenda que nós somos nós mesmos, a gente precisa ser quem nós somos, sem ter o medo de nos inferiorizarmos por isso, de nos sentirmos menores por isso. Nós somos nós. Nós somos indivíduos únicos, né? Nessa grande atmosfera, nesse grande universo aí, não tem ninguém igual ao outro. Todos foram criados individualmente, cada um tem
Então, a gente entendendo isso, entendendo que o crescimento, a evolução vai se dar aos poucos, a gente vai conseguir encarar a nós mesmos sem as máscaras que a hipocrisia muitas vezes impõe, sejando sempre autêntico com a nossa vontade e nosso desejo de querer ser um ser humano melhor, sabe? Eu acho que o caminho é mais ou menos isso. É essa consciência que a gente vive etapas e de que não precisamos nos inferiorizar ou nos acharmos menores diante das pessoas que estão à nossa volta, porque a gente está no mesmo barco. Todo mundo está aqui para aprender, para evoluir. Não é, assim? É isso. É isso mesmo. Gente, vamos ficando por aqui. Mais um videocast maravilhoso de reflexão sobre esse livro que eu amo, que esse Reforma Ritmo Afirmativo é maravilhoso. E sem dar spoiler, né? Vou dar um spoilerzinho. O próximo livro vai ser O Escutando Sentimentos, que é outro livro que eu também amo. É isso, Uhum. Alzira. Até a próxima. Um beijo grande e a gente se vê. Até. Tchau, tchau. Tchau.